Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, gratidão a Deus e com esses pássaros cantando junto conosco, mais uma pílula de domingo do nosso amado Evangelho. Meus amigos, luz e paz ao seu coração, à sua família, enfim, você já sabe, né? A toda a sua vida. Né? Que cada vez mais nosso coração possa se abrir para as bênçãos de Deus e que possamos senti-las passo a passo. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É com esse título que o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, meus amigos, começa. Na minha opinião, um dos capítulos mais lindos do Evangelho, nos mostrando a ciência espiritual, né, por trás das conquistas de tudo aquilo que a gente deseja. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? É a fala de Mateus no seu capítulo 7, nos versículos de 7 a 11. Meus amigos, Kardec, fazendo um comentário maravilhoso, né, dessa fala de Mateus, exatamente nesse capítulo 25, vai nos abrindo os olhos de uma maneira maravilhosa sobre a importância de confiarmos na bondade divina. Sabe, gente, eu sei que não é fácil muitas vezes, né? Na hora das dificuldades, na hora da carência mesmo, de verdade, aquela que faz a gente se sentir, às vezes, abandonado, sentir que está faltando alguma coisa. Não é fácil manter a nossa fé e o otimismo no futuro, principalmente quando os nossos desejos, né, muitas vezes, né, imediatistas, momentâneos, não são alcançados. E é onde muita gente se perde, né? Fala que não é. Ou se é, não é? É onde muita gente que ora, a fio, da boca para fora, na hora que passa pelo testemunho e pelas dificuldades, parece que se esquece de tudo. E a revolta toma conta do coração. Ou se não é revolta, às vezes é a tristeza. Ou se não é a tristeza, é uma tristeza ao quadrado, né, que vira desânimo. E aí a vida não vai para frente. Buscar, meus amigos, nada mais é do que ter a certeza exata de que a abundância divina, a bondade divina já está do nosso lado. Você sabe que é interessantíssimo, né? Nós ainda estamos aqui em Pratinha, daqui a pouco a gente vai dar seguimento, né? A nossa jornada, daqui a algumas horas a gente embarca para os Estados Unidos, mas a experiência desse final de semana, uma vez mais, tem nos ajudado a compartilhar com pessoas a imortalidade da alma de maneira inequívoca, exatamente mostrando isso que eu acabei de relatar para vocês. Está no Evangelho de Mateus. Muitas famílias que vieram em busca de mensagens psicografadas dos seus entes amados, né, que desencarnaram e que receberam com detalhes, com um nível de certeza extraordinário, inquestionável, inclusive muitos com a mesma assinatura da carta que o filho tinha quando estava encarnado. Não vieram aqui a primeira vez, estavam em busca há mais tempo, oraram, famílias que com o coração aberto com certeza se esforçaram para sua reforma íntima e de certa forma trocaram a revolta pela esperança. Porque muitas vezes a gente acredita que a revolta nos conecta a Deus. Vocês já notaram isso? Quantas vezes na vida a gente perde alguma coisa, né? Porque pessoas a gente não perde, vamos deixar isso bem claro. Mas a gente perde alguma coisa. Ah, perdi o emprego, perdi dinheiro, ah, meu Deus, minha saúde eu perdi, alguém que eu amo desencarnou, aí a pessoa se revolta. É como se fosse uma maneira de dizer, poxa Deus, qual é, né? Tirar satisfação com Deus, né? Mas qual que é? Como é que permite que eu passe por isso? Ou se realmente o Senhor existe, por que me abandonastes? E aí, meus amigos, nessa nossa infância espiritual, a gente vai esquecendo que o Senhor da vida nos trata com tanto amor, com tanto carinho, que mesmo no nosso desespero, seja ele em qual nível for, seja vindo de qual situação for, ainda assim, o amor divino vai sempre nos abraçar. E é dessa forma que cada um vai colhendo aquilo que planta e necessita. Então, por exemplo, ainda nesse caso das cartas, né? Nós vemos que a bondade divina, nessa abundância, vai diminuindo a saudade, mostrando a prova da imortalidade e acalmando o coração daqueles que buscam. Só que, infelizmente, tem pessoas que buscam a revolta, a tristeza, a angústia, não é verdade? E aí você vai achar mais o quê?
revolta, tristeza e angústia. Então, amigos queridos, que esse domingo seja iluminado para você refletir sobre o que você está buscando. Se Jesus fala que tudo aquilo que a gente busca, a gente acha, então tome cuidado. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, que ofendem as outras, pessoas que julgam demais, que pelo jeito não estão buscando coisas boas. Entende? Imagine pessoas que vivem nos vícios, que são agressivas, pessoas que têm problemas, mas utilizam-se dos seus problemas para justificar o alcoolismo exagerado, sem aceitar ajuda para se libertar, né? Buscam consumo de drogas sem buscar ajuda para se libertar, levam um sofrimento enorme em inúmeras famílias. E aqueles, né, que acabam se beneficiando, né, desse tráfico, né, acabam se beneficiando desse tipo de comércio, gerando tristeza e escuridão para tantos lugares. Imagina, amigo, se é isso que vai trazer paz para o seu coração. O que eu fico muito feliz é que eu sei que hoje as pílulas do Evangelho chegam a todas as pessoas e a todos os lugares. Então, para nós não há julgamento. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Pelo contrário. Assim como Jesus nos ensinou, né, o nosso papel, nosso, literalmente o seu, o meu, o nosso da humanidade, é nos ajudarmos uns aos outros. Porque muitas vezes o que é motivo de queda para mim não é para você, porque você é vigilante. E coisas que são motivos de queda para você na sua existência, pode não serem para mim, porque eu estou vigilante nesse ponto. Mas todos nós precisamos nos vigiar mutuamente com carinho, afeto, com amor. Então, meus amigos, quando a gente toma consciência que aquilo que a gente vibra constantemente, que a gente fala, que a gente sente, que a gente faz, está tendo sim uma reciprocidade no universo, de forma tal que se eu planto vento, eu vou sim colher tempestade, não porque isso é uma punição, mas é o retorno do que eu estou plantando. Mas se eu também planto amor, eu vou colher amor. Quando essa consciência verdadeiramente, né, toma conta do nosso ser, nunca mais aquele que tem fé e busca uma vida reta tem medo. Por quê? Porque essa pessoa sabe que por mais que demore, a recompensa espiritual, por se esforçar por viver uma vida iluminada, reta, com esperança, sempre vai aparecer. Então, nesse domingo maravilhoso, mais uma vez, não desista de você. Não desista de sonhar com uma vida melhor a partir do momento presente. Sabe, não desista de ser um ser humano mais iluminado e mais feliz. De você ser um instrumento da luz divina onde quer que você passe, com menos queixa e muito mais gratidão. Lembra-se? Gratidão antecipada. Não é? Por todas as bênçãos que vamos ter. É isso que esse capítulo mostra, porque se nós estamos alinhados com os propósitos sublimes do Evangelho que Jesus nos ensina, é lógico que a gente vai agradecer desde já por todas as bênçãos que vamos receber, porque a gente tem certeza de que já as estamos recebendo pelo simples fato de nos sentirmos mais felizes de estarmos alinhados no campo do bem. Então, que Deus te abençoe uma vez mais nesse domingo. Que Deus te abençoe uma vez mais na sua jornada, passo a passo, a você e a sua família, a quem você ama tanto e a nossa humanidade, né, meus amigos? Tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, para que todos nós despertemos o quanto antes para essa luz que nos rodeia. Olha, convite especialíssimo. Ontem eu postei vários vídeos no Instagram. Eu já te disse, o Instagram é o nosso ponto de referência, né, para quem gosta de acompanhar os projetos, né, que nos cercam. Então, entre lá no Instagram, muitos vídeos. Inclusive eu postei um vídeo lindo de duas irmãs dando depoimento da carta psicografada que receberam da mãe. Maravilhoso, muito, muito, muito lindo, além de outros vídeos. Então vale muito a pena você entrar lá. É inst.ricardomelo. No Instagram, para você nos achar, é inst.ricardomelo. Quem já tem, vai lá e assiste os vídeos, que eu acho que você vai gostar bastante. Ajuda e aproveita a compartilhar para todo mundo, né? E se você ainda não conhece, vá lá, conheça, que eu acho que você vai gostar também, tá bom? Luz e paz para todos vocês, ótimo domingo, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve. E lembre-se, busque, porque você vai achar.